Muito bem. Nosso texto hoje é Isaías 20. Nós estamos aí nessa caminhada deste livro. E a gente nesse ambiente de estudos, em sala, sempre deixamos à disposição dos irmãos um tempo de perguntas, caso algo não esteja muito claro, ou uma contribuição melhor no seu entendimento, aquilo que você precisa entender melhor, e por favor, fique muito à vontade para perguntar. Isaías capítulo 20, você tem nos acompanhado, gente, desde o capítulo 13, só relembrando aqui, rapidão, do capítulo 13 até o capítulo 23, é um bloco de sentenças a nações. O Senhor é um bloco, 10 capítulos, que o Senhor vai agora deferindo sentenças, vai colocando para algumas nações, já estudamos várias delas, o que o Senhor tem para dizer destas nações, e nós estamos hoje encerrando o pequeno bloco dentro desse bloco maior, que são 3 capítulos voltados para Egito, Etiópia, e agora o capítulo 20 é para as 2 nações. Certo? Do capítulo 13 ao 23, só sentenças para as nações. E o 18, 19 e 20 são para essas 2 nações que, como nós já vimos nas aulas anteriores, elas pertencem basicamente a um povo só. Egito e Etiópia pertencem basicamente à mesma nação, mudando apenas de reinos, de dinastias, mas pertencente a um mesmo povo. Ok? E hoje a gente encerra, o capítulo 20 é como se fosse um adendo, como se fosse um fechamento do capítulo 18 e 19. E convido você a ir acompanhar na sua Bíblia, a gente lê esses 6 versículos. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas, e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região, que região? Dos israelitas, dirão naquele dia: vede, foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos, e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Pergunta que encerra as sentenças: como, pois, escaparemos nós? Amém. Meus irmãos, seguinte, nós temos nessa caminhada aqui de estudo de Isaías, uma linha de reflexão não histórica. Já falei para vocês que eu, particularmente, tenho muita dificuldade, aí reconheço mesmo a minha limitação, de encaixar essas profecias na caminhada histórica, no calendário, na história. Tenho muita dificuldade. Eu prefiro a textos como esse e nessa linha que a gente está estudando, Isaías, tirar ensinos e princípios e verdades aplicáveis a nós hoje. O que é que eu posso aprender desse texto para mim hoje? O que esse texto tem para me ensinar hoje? Então a gente não tem uma força tão histórica, mas profética, acredito eu. Então quando nós nos deparamos com textos como esse, e se nessa leitura rápida, sempre questiono isso, se você já pegou alguma coisa, quero te dizer que o livro de Isaías não foi escrito para os egípcios e nem para os etíopes. Vou repetir, por mais que uma sentença seja para a Babilônia, estas sentenças não são para os babilônicos ler. Para quem é para ler essa sentença? O povo do Senhor.
Então não é uma carta endereçada aos etíopes, porque os etíopes não entenderão essa sentença. É uma carta do Senhor ao seu povo, falando sobre o que acontecerá com os etíopes, com os egípcios. Então é o povo de Deus que vai ter o discernimento sobre o que o Senhor quer ensinar, sobre os princípios que o Senhor quer saculejar o seu povo e fazer com que eles entendam. Então não é uma carta aos egípcios, porque senão não nos interessaria. É uma carta para nós, para que a gente aprenda cada vez mais quem Deus é, como Deus age, que caráter Deus tem. E aí a gente já começa a ter uma dimensão melhor até de estudo, uma linha mais saudável, até para a gente entender o que a Bíblia quer dizer para a gente. Beleza? Então, quando a gente já é fiel, é honesto ao destinatário da carta, então a gente já sabe melhor se ela é para nós ou se ela não é para nós. Logo, a Bíblia, ela tem como destinatário eu e você. Então, este capítulo, assim como todo, não é para falar para alguém, mas não é para falar, não é para alguém, mas é para nós, apesar de falar de alguém. Então, que ensinos a gente pode tirar daqui? Eu quero dizer que há um tema que eu gosto de dar, assim, ensinos para a gente não desmoronar. Ensino para que a nossa vida não desmorone. Ensinos para que a nossa história não termine em escombros. E a minha oração é que, apesar de uma quinta-feira à noite, de um dia de atividades, você e eu consigamos entender aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Por que não desmoronar? Por que não entrar em ruínas? Por que a gente não vai sucumbir? Porque foi isso que aconteceu com o Egito e com a Etiópia. Então, o que isso tem a ver com a gente? O que o Senhor quer nos ensinar? Então, assim, um fato histórico aqui, o versículo 1 e 2, vamos lá. Eu não acho, se você se assustou aí com a expressão que Isaías andou 3 anos pelado, Isaías andou 3 anos nu, eu não acho que isso é literal, assim, eu não acredito que ia fazer muito sentido. Não sei se você tem a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. A NVI diz que Isaías andou nu mesmo. Quando a gente vai estudar melhor assim algumas coisas, não é a literalidade da nudez, mas Isaías ele retira sobre si a veste do profeta. E sabe qual é a veste de profeta? Versículo 2, falou o Senhor por intermédio de Isaías, vai, solta dos teus lombos o pano grosso de profeta. Sabe o que é a vestimenta do profeta? Não é o terno, não é a roupa de grife, é um pano de saco, é a saca de arroz, que dali ele fez um buraco, enfiou a cabeça e ali é a roupa dele. Então é um negócio extremamente bonito, estético, alinhado. Essa era a roupa do profeta. Aí o Senhor diz assim, tire isso. Ou seja, as pessoas não vão mais te identificar com essa roupa de grife minha, que só profeta meu usa. Você vai ficar com a roupa de baixo. Então quando eu tiro a roupa de saco, não era nudez. Até naquela época não daria para uma pessoa estar vestida só com pano de saco. Teria que ter uma coisa por baixo. Enfim, é apenas uma informação, caso você tenha curiosidade. Mas poxa, Isaías andou 3 anos nu. Então para que Deus faz isso? Então eu particularmente não acho que foi a nudez literal, mas foi andar descalço e com uma roupa muito, muito, muito simples, para você ter ideia, mais simples do que um pano de saco. Então, e o Senhor aqui traz aqui o texto traz um episódio histórico que eu não sei encaixar quando isso aconteceu. Mas é importante a gente pelo menos saber do que ele está falando. Versículo 1. No ano em que Tartã ele é um comandante do exército assírio. Isso aqui é importante para a gente. O comandante do exército assírio, chamado Tartã, o rei da Síria, nessa época, se chamava Sargão, ou pelo menos tinha esse título, veio até a Asdod. Asdod é uma cidade dos filisteus. Então vamos lá. No dia que o reino assírio,
um exército assírio comandado por Estartã, chegando na cidade de Filisteia, por nome Asdod. No dia que essa cidade, Asdod, foi guerreada e devastada pelo reino assírio, nesse tempo, eu pedi para que o meu servo andasse por 3 anos, da forma que eu te falei agora. Então isso é só um episódio histórico, certo? O ensino vai vir depois. Então o Senhor pega um episódio histórico, no dia que aconteceu isso, naquele tempo, eu pedi para que Isaías andasse dessa forma. Ponto. Então, verso 1 e 2, apenas elementos históricos. O que a gente vai aprender com isso? Aí vem a partir do versículo 3. Por isso que vem, então disse o Senhor. Esse episódio vai nos servir para tirar alguns ensinos. Em primeiro lugar, especificar sobre esses ensinos para a gente não desmoronar, eu penso que imediatamente eu acho que eu não devo pensar em mim quando eu escuto uma ordem do Senhor. Vou te explicar a minha linha de pensamento. Qual seria a roupa que você veste que Deus não poderia tirar? Qual é a grife que você usa que Deus não pode tocar? O que Deus pediria para você se despir que você iria retrucar? Quando eu penso que o Senhor mandou Isaías andar 3 anos nu, se o Senhor me pedisse isso, ou se o Senhor... gente boa, vamos pensar um negócio aqui bem esticado. Vamos imaginar Deus pedir isso de nós. Vamos pensar assim, se fosse literal. E que se não houvesse esses problemas de a gente cometer crime por andar nu. Mas se o Senhor nos pedisse para andar 3 anos, tá bom, não nu, mas com a camisa do Flamengo. Cícero, não. Mas gente, olha, você não vai tirar para nada. Vai dormir, tomar banho, você vai passar 3 anos vestindo a camisa do Flamengo. Você sendo vascaíno. Você sendo flamenguista é uma benção, mas você sendo vascaíno. Que roupa você não usaria? Que roupa você tiraria? Ou não tiraria? O que Deus pode mexer em você? Porque o Senhor falou para Isaías para andar 3 anos tirando sobre si e andando de uma forma que não faz sentido. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a primeira coisa que você pensa é em você? O que esse texto me ensina, a minha vida vai desmoronar se a primeira coisa que eu penso ao ouvir uma ordem de Deus é se faz sentido. Sentido para quem? Para mim. Então, quando eu escuto uma ordem de Deus, em qual é a primeira pessoa que eu penso? Em mim. Isso é natural. E se eu, ao ouvir uma ordem do Senhor, se a primeira pessoa que eu penso é em mim, acredite, a sua vida está desmoronando. Porque a primeira pessoa que eu deveria pensar em quem? Nele. Então não importa se eu entendi ou não entendi. Importa se eu ouvi. Não importa se faz sentido ou não faz sentido. Não importa por que o Senhor quer que eu ande 3 anos nu. Não importa para mim se eu vou passar vergonha ou vexame. Não importa o que o Senhor vai usar isso para a tua glória. Isso não me importa. Mas você entendeu o que eu mandei você fazer? Se entendi, por que não fez? Honestamente, Senhor, é porque eu acho que isso não faz sentido. Mas quem é você para dizer que as minhas ordens fazem ou não sentido? Quem é você? E é interessante quando o Senhor coloca eu, naquele tempo, eu fiz com que o meu servo, verso 3, assim como Isaías, vírgula, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, ou seja, o Isaías não estava entendendo nada, possivelmente. Por que o Senhor inventa
Gente, Deus não tem juízo. Deus tem soberania. Quem tem juízo somos nós, se nós obedecermos. Porque assim, eu quero que você ande 3 anos nu. Gente, isso faz sentido. E o que Deus tem pedido a você e a mim, que eu tenho dito para Ele que não faz sentido? E o que o Senhor tem nos falado aqui, domingo após domingo, quinta após quinta, terça após terça, leitura após leitura, oração após oração, o que o Senhor tem dito para nós, e a gente tem dito não, porque isso não é compatível com a minha forma de pensar. Por que quando o Senhor manda, a primeira coisa que eu penso é em mim? Então se prepare, a sua vida está desmoronando e no final tudo vai desmoronar. Porque Ele não tem como dar ordens. Quando eu vejo um texto desse, essas interpretações, elas são para mim óbvias, porque elas não estão sendo direcionadas à Etiópia, você entendeu? Elas são direcionadas a mim. Então, e o que esse texto tem de maior intenção é revelar quem Deus é. E quem eu deveria ser. Então, se Ele mandou Isaías passar 3 anos de uma forma extremamente vexatória, humilhante, é porque é humilhante. E o Senhor usará a humilhação de Isaías como instrumento pedagógico. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa voz, ela só terá autoridade. A nossa vida só será uma voz profética. A minha história só será instrumento pedagógico se eu for uma pessoa obediente. Porque enquanto eu não obedecer a Deus, eu não tenho autoridade profética. A minha vida não ensina ninguém e eu não posso impactar qualquer que seja a nação, porque eu vivo vestido com aquilo que me agrada. Eu não vivo vestido com aquilo que eu obedeço. Essa semana eu tive uma reflexão interessante, conversando com o irmão, eu fiquei pensando nisso que eu falei, quero compartilhar com vocês. Qual é o seu instrumento de humilhação? A quem você se humilha? A quem você se humilha? E geralmente, sabe a quem nós nos humilhamos? Aquilo que nós escolhemos. Gente boa, por favor, preste atenção nisso. Aquilo que nos humilha não é aquilo que nós escolhemos. São as intenções de Deus que nos humilham. Andar 3 anos humilhado com uma veste que eu não queria vestir, ou retirando aquilo que eu amava vestir, seja qual for, são as intenções de Deus que prevalecem. Não o meu vexame pelo qual eu passarei. Por isso que a gente não vai servir a Deus nunca. Por isso que nós não vamos ser seus servos nunca. Por isso que a gente nunca vai ser uma pessoa relevante, nunca. Nós vamos desmoronar. A nossa vida emocional desmorona. A nossa família desmorona. A minha vida espiritual desmorona. Porque eu só visto o que eu quero e não removo aquilo que Ele manda. Então as minhas vestes estão definidas. E Deus não pode tocar nelas. Volto aqui e repito, apesar de um tom de brincadeira, faz todo sentido. Eu vascaíno, Deus mandando eu vestir camisa do Flamengo, eu tenho que vestir. Porque se eu não vestir, eu sou um idólatra, hipócrita, e sou um idólatra. Porque se Ele mandar, eu tenho que vestir. Eu tenho que vestir o que Ele mandar eu vestir. Porque eu não tenho mais partido, eu não tenho mais time de futebol, eu não tenho mais idolatria sobre mim. As minhas vestes são vestes de obediência, e não importa o que vai me agradar ou não me agradar. Porque senão eu nunca sou uma voz profética. Por isso que eu não sou o que eu gosto de ser, eu não sou aquilo que eu sou bem resolvido em ser, eu não visto o que eu gosto de vestir, eu não ando da maneira que me agrada. Isso é incompatível com vida cristã, amigão. Incompatível. Isso é compatível contigo, é incompatível com Ele. Porque na hora que Ele quiser mudar nossas vestes, Ele muda. Faz sentido? Então, no ano que Tartã invadiu lá, aí a gente vai pegando o texto desse, isso é muito confuso, não sei nem o que é Asdod.
Calma, não é isso que Deus quer que você saiba. Deus não tem intenção de saber que você põe o dedinho no mapa e saiba onde é que fica Asdod. Isso não é a intenção de Deus, não vai te ajudar em nada. Isso vai te ajudar você a entender, se Isaías retirou uma roupa, eu também tenho que retirar. Porque aqui deveria ser no ano que o Clédson, meu servo, tirou a roupa que eu mandei. Aí esse texto começa a fazer sentido. Aí eu tenho que perguntar assim, qual foi a última vez que eu tirei a roupa que ele mandou? Qual foi a última vez que eu vesti o que ele mandou? Então assim, algumas sentenças como essa, gente, se vocês têm nos acompanhado, algumas sentenças como essa, não é informação histórica. Então a gente não sai aqui informado, a gente tem que sair daqui transformado. Então a gente não está numa escola bíblica para ser bem informado, nós estamos na escola bíblica para sermos muito bem transformados. Então a gente não vai sair daqui com a barriga cheia de informações, nós vamos sair daqui com o coração impactado por transformações. As nossas vestes erradas ficam nesse lugar hoje. E as nossas vestes de obediência são tomadas e vestidas hoje. Então fez sentido a gente ter vindo para cá. Ou então que a gente defina, ele não é o meu instrumento de humilhante. As intenções de Deus não me humilham, porque a elas eu não me submeto. Porque eu sempre penso em primeiro lugar em mim. Aleluia. Colossenses 3,9 diz assim: nós já nos despimos do velho homem. Só usar essa expressão para juntar força com essa questão de tirar a roupa. E aí Colossenses 3,9, Paulo vai dizer assim, nós já tiramos a roupa do velho homem. A roupa que ele mandou a gente tirar. Nós nos revestimos de um novo homem. Gente, vai comigo aí, por favor, num texto. A intenção é investir um pouco mais de tempo nesse primeiro ponto. 1 Coríntios 1. É um texto, creio que familiar para algumas, mas relembre isso aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Por favor. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Não, eu não chamei esse pessoal. Nem muitos de nobre nascimento. Eu não chamei gente que nasceu em berço de ouro. Assim, o Senhor nunca chamou, disse, não, muitos. Você pode ver que os que eu chamei, que nasceu em berço de ouro, rico, poderoso e sábio, foram poucos que eu chamei. Não foram chamados muitos. Mas sabe quem foram os muitos que eu chamei? Pelo contrário. 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para um porquê. Para envergonhar sábios. Ele escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Sou eu aqui. E aquelas que não são, também sou eu. Mas para quê? Para reduzir a nada os que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Sabe por que Deus me chamou? Para ser um instrumento da sua glória, para desprezar e para humilhar aqueles que acham que são alguma coisa. E se a minha vida não é um instrumento de denúncia, é porque a sua ordem eu não me submeto. Porque a minha vida tem que ser um instrumento de denúncia. Por isso que Isaías anda 3 anos nu. Para que Deus use esse movimento, a nudez de Isaías, não a sua nudez, mas a sua submissão a ele, para que o Senhor envergonhe agora Egito e Etiópia. Então nós somos, a nossa vida, a nossa obediência, a nossa loucura. Deus chamou um doido, ele disse, exatamente, Deus ama doido. Olha aqui, pastor de vocês. Os que não são de nobre nascimento, Deus escolheu esse povo para humilhar aqueles que acham que são. Porque a verdadeira sabedoria não se adquire senão nele. Extraordinário.
que parece que o Senhor chamou hoje, gente, é um povo cheio de direito, é um povo que põe muitas condições para obedecer a Deus. Parece que Deus mudou de ideia na história e hoje está chamando um pessoal cheio de direito, chamando um pessoal cheio de condições para obedecer, depende do que o Senhor me pedir. Porque, sinceramente, porque se for para pagar a vexa, eu não vou não. Então parece que Deus chamou um pessoal cheio de critérios, um povo que não vai pagar qualquer vexame não, por ele não vai sofrer nenhum constrangimento não, constrangimento, pelo Senhor, imagina. Então parece que Deus mudou a história, Deus se convenceu de que a gente estava certo. Você acha? Quem se desviou? Nós. A gente se desviou. Porque parece que Deus agora vai nos chamar segundo os nossos critérios. A gente vai servir ao Senhor segundo a minha agenda. Parece que Deus mudou de ideia e entendeu que a gente é que está certo. Rapaz, esse texto de Isaías 20 não me ensina isso. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Filipenses 4:13, aí isso aí a gente sabe decorado. Tudo posso. Boa! E 1 Coríntios 9:23. Primeiro, a gente está aqui em 1 Coríntios 1. Adiante aí as páginas da sua Bíblia. 1 Coríntios 9, verso 23. Filipenses 4:13 a gente gosta, adesiva, carro e tal, tudo posso naquele que me fortalece. 1 Coríntios 9:23 enviesa, porque diz tudo faço por causa do Evangelho. Tudo posso é boa. Tudo faço por causa do Evangelho, para de alguma forma me tornar cooperador com ele. Aí não, peraí, como assim? Tudo posso eu gosto, mas tudo faço como assim? É tudo mesmo? É tudo. Não, peraí, porque tem coisa que eu não faço. Então qual é a roupa que você não tira? Viu como não faz sentido? O apóstolo Paulo diz, eu tudo faço pelo Evangelho, tudo. Fiz-me com, mesmo não sendo. Mas por que você fez? Porque tudo eu faço. Se for pela causa do Evangelho, eu faço. Se for pela causa do Evangelho, e se tem alguém que o Senhor quer escolher, eu quero me apresentar. Deus me usa e o Senhor retire de mim as vestes que tem que sair. Para que eu seja um instrumento de denúncia, um instrumento de humilhação, um instrumento de edificação, que eu seja um instrumento da tua glória, vestido ou despido daquilo que o Senhor determinar. Se eu quero. Então, essa decisão que a gente pode tomar hoje à noite aqui. Porque tudo faço pelo Evangelho. Vou adesivar meu carro diferente. Não é mais tudo posso. É tudo faço. Aleluia! Libertação, gente, cadê o fogo, meu povo? Não tem. Segundo. Então, percebe? Ensinos para não desmoronar. Primeiro ensino, não pense em você, em primeiro lugar, quando ouvir as ordens do Senhor. Quando ouvir a ordem do Senhor, a primeira coisa que você tem que pensar não é em você. Porque senão você vai desmoronar. Segundo, não considere o teu medo diante dos seus inimigos. Então, vamos voltar para o nosso texto. Aqui entra a Síria. Todos nós temos medo. E uma das coisas que o medo causa em nós é quando nós nos medimos por aquilo que tememos. Quando o medo assume proporções enormes dentro de nós, é quando nós começamos a olhar aquilo que está diante de nós, comparando com os nossos recursos e com as nossas capacidades. Aí entra o pânico, o pavor, a neutralização. Eu estou neutralizado diante do medo, porque isso aqui, comparado com o que eu posso fazer, eu não vou dar conta. O que a Síria representa é um inimigo imbatível. O que a Síria representa é um poder destruidor.
O que a Síria representa é um exército que jamais pode ter igual. Então, aonde a Síria aponta o alvo e diz assim: você, eu vou em direção ao Vicente. Acertei? Boa. Eu vou em direção ao Vicente, o exército assírio. Vicente só tinha duas opções. Ou ele entra em profundo desespero porque ele sabe que vai perder, ou ele confia no Senhor e fica onde ele está. Boa aplicação para o período que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Boa aplicação para as avalanches que a gente sofre na vida. Diante dos seus inimigos que se levantam, não pense em primeiro lugar no seu medo. Pense em primeiro lugar no Deus que você serve. A Síria vai se levantar contra você. Aí o povo do Senhor, como a Síria, a gente está estudando Isaías, você já viu que a Síria é o rolo compressor de Deus, é a vara mesmo onde Deus está usando para bater no povo, é a foice que Deus está usando para ceifar. Como a Síria é um instrumento de correção, de juízo, de punição, a Síria passa a ser a coisa mais temida. Qual foi a grande vitória de Davi? Não foi ao se comparar com Golias, e nós sabemos disso. Gente boa, se você pega o texto lá de 1 Samuel, o episódio lá de Davi e Golias, você pode perceber que o Golias, ele dava uma breaking news todo dia, duas breaking news, de manhã e de tarde. Você pega o texto, de manhã e de tarde, o Golias vinha lá e diz que aqui não tem homem não, que todo mundo é muito frouxo, não tem nenhum cearense aqui não. Então, e os homens ficavam tudo com medo, um homem daquele tamanho, falando de manhã e de tarde, duas breaking news. Vou passar para vocês os índices de contaminação do DF. Duas breaking news durante o dia. Vou falar para vocês como é que está esse negócio. Vou falar para vocês a quantidade de mortos. Vou dizer para vocês que você não pode. Vou falar para vocês que o negócio está violento. Vou de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Pois é, esse era o Golias. Um povo acuado, um povo medroso, um povo agora preso, um povo que não pode encarar esse negócio porque esse negócio é devastador. Chega um baixinho, magro. As pessoas sabiam o peso da lança, sabiam a ponta da lança, quantos quilos eram, de que era feito o escudo, de que era feita a caneleira. Claro, o pessoal se especializou em Golias. Porque duas breaking news diária, filho, você fica especialista do inimigo. Então, falar de cão, você sabe dele. Então, nome, tudo. Você se especializou em inimigo. Quando Davi chega, lembra disso, a gente já compartilhou aqui. Quando Davi chega, qual é a única coisa que ele fala? Esse homem não é circuncidado. Eu espero que não seja nada visual para ele chegar nessa conclusão. Eu disse, esse homem não é circuncidado. Ou seja, foi mal, desculpa. Ou seja, esse homem não tem aliança com Deus. Deus não está do lado dele. Deus não está do lado de lá. Deus está do meu lado. E quando ele vai enfrentar o Golias, ele diz, bom, hoje você vai saber que do Senhor é a guerra. Então, nem que seja engasgado com a minha orelha, você morre hoje. Porque eu não sei se eu vou sobreviver. Eu só sei que tu vai morrer. Eu não sei se eu volto vivo. Eu sei que tu não volta. Porque hoje chegou o dia do teu fim. Então, nem que seja engasgado com o meu dedo. Mas hoje você morre. Porque você afrontou o Deus vivo, o qual eu sirvo. Então, quem matou não foi uma pedrada. Davi não era bom de mira. É porque quando Davi comparou o Golias com o Deus que ele serve, quem é Golias? Então, quando o povo do Senhor está falando sobre a Síria está vindo, a Síria virá, a Síria é muito grande, a Síria é poderosa, a gente deve aprender com isso.
Por favor, se você puder acompanhar comigo, vamos ao Salmo 78. Salmo 78, verso 19. Falaram contra Deus dizendo, isso aqui, o salmista falando do que aconteceu, Asaf, né, falando do que aconteceu no período da peregrinação do povo. Então, Salmo 78, 19, diz, falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Razão? Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Por que Deus se indignou? Por causa das perguntas. Acaso Deus pode? Acaso Deus pode? E a indignação do Senhor é porque eles não creram no seu Deus. O seu Deus era pequeno demais. A Assíria é poderosa demais. A situação difícil que você passa é poderoso demais. O Senhor é frágil demais, é inexistente, é inoperante. Ele é digno de adoração, Ele não é poderoso para a ação. O poderoso para a ação sou eu. Mas o digno de adoração é Ele. Então, eu o adoro, mas quem faz sou eu. Porque se eu não fizer, meu filho, Deus não vai mandar do céu, não. Ele mandou do céu. O meu Deus manda do céu. Ele mandou. Isso não significa que nós vamos ficar balançando numa rede esperando cair. Não é isso que eu estou falando. Significa que eu devo continuar prosseguindo para o alvo. Significa que eu devo continuar não pensando mais em mim, mas tirando as vestes que Ele manda e vestindo o que Ele manda, porque Ele vai providenciar. Se eu tirar essa veste aqui, eu perco o emprego. Ele disse assim, mas essa você não pode vestir. Então tire, porque quem cuida de você sou eu. Deu para entender? Essa veste aqui eu não posso vestir, porque se eu vestir essa veste, eu perco o emprego. Eu perco um filho. Eu disse assim, vista e perca, porque quem cuida de você sou eu. Então, viu, gente, como essas verdades desses textos nos levam a ambientes de transformação? Porque agora eu vou ter que chegar a tomar decisões. Está no Salmo 78? Salmo 46. Só reforçar um pouco o que eu estou falando com alguns textos aqui. Salmo 46, veja a percepção desse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Conhece esse salmo? Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, o vírus se alastre, a Assíria se levante, o cão chegue na minha porta, eu não posso me estremecer, não por causa do seu poder que não existe, mas do meu Deus que é vivo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará antemanhã, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele só precisa falar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra. Ele é que controla tudo e todos. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Eu só não sou exaltado no seu coração. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então que se levante a Síria.
Eu não penso em primeiro lugar no meu medo. Eu penso em primeiro lugar no meu Deus. Assim como eu não penso em primeiro lugar na minha veste. Eu penso em primeiro lugar no que Ele manda. Foi mal, gente, eu me empolgo. Que coisas do Senhor para as nossas vidas e para o momento que a gente está vivendo. E não esse, mas os momentos que vamos viver na vida. Que verdades aqui, que elas precisam estar arraigadas em nossos corações para que a gente não desmorone. E do fundo do meu coração, meus irmãos, como pastor de vocês, o que eu sonho e oro e trabalho é para que você não desmorone. Porque eu não vou te segurar. Essa igreja não segura. Por favor, não desmorone. Visto que tem que vestir, arranque o que tem que arrancar. E confie no seu Deus. E o último lugar é: não faça pactos visando a sua segurança. Não venda a sua alma. Não faça aliança onde Deus não está. Não confie em nada e em ninguém por causa dos seus medos. Tudo vai ruir. O seu esposo vai morrer. A sua esposa vai morrer. Não existe nada nesse mundo. Sua mãe vai morrer. Seus pais morrerão. Cledson vai embora daqui a pouco, gente. Nós podemos sepultar filhos prematuramente. A nossa saúde pode ir embora. O cartão de crédito não pode ter mais saldo. Eu posso perder o emprego. O mundo vai desabar. Você confia em quem? Você está fazendo pactos com a sua alma? Com quem? E nesse texto de Isaías 20, o Senhor diz o que o povo falará. E olha só, voltando para o nosso texto. Assim como, verso 4, assim como o rei da Assíria, o grande poder temido, levará os presos do Egito e dos exilados da Etiópia. Não importa, gente, se é novo e se é velho, todos vão. Despidos, descalços e com as nádegas descobertas, ou seja, humilhados. Estamos em Isaías 20, verso 4. Para a vergonha do Egito. Então, versos 5 e 6, o Senhor vai dizer o que é que o povo dele vai dizer. Sabe o que é que os israelitas dirão? Os israelitas ficarão assombrados por causa das pessoas com quem ele fez pacto e foram humilhados dessa forma. As pessoas com quem eles se estribavam e se apoiavam, que tinham a sua segurança, que tinham as suas estabilidades, que tinham os seus abrigos. E quando essas coisas começaram a ruir, as nádegas ficou de fora, o povo de Israel começou a tremer e se assombrar. Era nisso que a gente estava confiando. Assombrados, porque como isso seria possível? O Egito desmoronou, porque o que está acontecendo, irmãos, histórico, o povo de Israel fazendo aliança com o Egito para se garantir contra quem? Contra a Síria. Eu tenho medo de quem? Da Síria. Qual é o grande gigante? A Síria. O que é que eu vou fazer contra a Síria? Um pacto. Com quem? Com o Egito e com a Etiópia. Que então a gente vai dar as mãos aqui e agora a gente vai vencer. A gente vai vencer? Não, eles com quem eu fiz o pacto. Porque eu sou um derrotado. Então eu quero que o Egito e a Etiópia guerreiem por nós e vença. Mas para eles, eu dei só a minha alma, só. Eu só perdi a minha identidade. Porque quando eu faço um pacto com o Egito, eu me torno. Então eles ficaram agora assombrados, eles ficaram envergonhados por causa dos etíopes,
Verso 5. Os etíopes eram o quê? Sua esperança. Meus irmãos, deixa Deus ministrar seu coração. O mundo era a minha esperança. A minha esperança estava nesse mundo. Sério? Então os israelitas vão ficar assombrados, vão ficar envergonhados, porque a Etiópia, sua esperança, está com as nádegas de fora. E sabe qual é agora a sua glória? Os egípcios. Os moradores de Israel, eles dirão naquele dia o seguinte, aí o Senhor vai dizer o que eles vão dizer. Foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrarmos do rei da Síria. Então a gente tinha feito uma aliança no coração para que quando viesse o inimigo, o Egito nos socorreria, ou então a gente podia correr até a eles. Ou seja, um encontro de socorro iria acontecer. Cadê Deus nesse texto? Cadê o Senhor na sua vida? Cadê o Senhor na minha vida? Por que os inimigos nos apavoram a tal ponto que eu tenho que vender a alma para alguém? Para que eu tenha uma segurança nesse mundo. Nesse mundo, vai ruir. E vai desmoronar. E para que a vida não termine em escombros, para que a minha vida não seja desmoronada, a primeira coisa que eu tenho que pensar quando Deus manda não é em mim. A primeira coisa que eu tenho que pensar no meu medo, não é no seu tamanho. E o que eu tenho que pensar também em segurança não é em fazendo pactos. Não é garantindo o meu chão. Não é fazendo pé de meia. Porque tanto o chão vai sumir como o pé de meia vai queimar. Se não for o Senhor o meu socorro, eu vou desmoronar. Junto com tudo aquilo que eu me segurei. Entendeu a linguagem? Então tudo vai ruir. Eu acho que é uma mensagem muito clara, audível, para o tempo que a gente está vivendo, para a época que nós estamos passando, como cristãos. Os nossos apoios desmoralizados, os nossos apoios humilhados. Já tive o privilégio, não que isso seja bom, não que isso seja agradável, mas isso é pedagógico. Eu já tive o privilégio de acompanhar o meu pai em exames extremamente constrangedores. Meu pai era alto, não parecia comigo. Ele era bem mais alto. Ele tinha características assim muito bonito. Meu pai tinha olhos verdes. Um homem muito forte. Um homem muito cheio de si. Um homem batalhador na vida. Um homem guerreiro. Criou 11 filhos. Um homem que cria 11 filhos e chegou onde ele chegou, ele se sentia quase que imbatível. E eu o olhava enquanto pequeno como imbatível, assim como o seu filho, o bebê, ele olha para você. Um dia eu tive a oportunidade de levar o meu pai para fazer um exame de um dos mais constrangedores que eu já vi, e eu tive que acompanhá-lo. Humilhado, em cima de uma cama de hospital. Entregue para as pessoas fazerem com ele um exame dos mais humilhantes. Com as nádegas de fora. Como esse texto fala. Não é bom, não é agradável, é triste, mas é pedagógico. As pessoas, se Deus não nos levar antes disso, as pessoas vão fazer higiene em nós. Baixa a bola. Daqui a pouquinho as pessoas estão limpando as suas partes íntimas. Daqui a pouco. E o fortão, o tora, aqui era toda cheia de reservas, deveria ter aprendido antes que o nosso ego,
ele vai ser humilhado. Deveria ter pedido isso antes para não desmoronar hoje. Então, a gente está aprendendo coisas hoje para não desmoronar amanhã, entendeu, gente? Porque assim como meu pai me ensinou, tudo que é visível vai ficar com as nádegas de fora. Tudo que é visível, tudo que garante substância, tudo que garante segurança, vai ser humilhado. Eu estou prometendo, diz o Senhor, vai ser humilhado. E quem tiver agarrado com ele vai desmoronar junto. Meu povo, vocês vão dizer isso no fim. O apoio que nós tínhamos, a segurança que nós tínhamos. Meu povo, sabe o que vocês vão dizer no fim? Como é que a gente vai escapar? Como escaparemos nós? Então quero encerrar essa aula com aquilo que o Senhor Jesus falou tantas vezes, e às vezes por a gente já saber decorado, ele não causa mais efeito. Eu sou. E aí complete o que você estiver precisando hoje. Eu sou. Eu sou o pão, se faltar para você, eu sou. Eu sou a porta, se você não estiver desorientado, você vai saber por onde entrar. Eu sou o refúgio. Eu sou o socorro bem presente. Eu sou o seu Deus. Eu sou a água que nunca acaba. Eu sou a alegria que esse mundo nunca vai poder te dar. Eu dou a paz que você nunca vai encontrar, apesar da casa que você comprar e do salário que você tiver. Eu sou a paz que você precisa. E se você não me encontrar de um jeito que é legítimo o encontro, com as roupas erradas, tendo sempre o teu medo determinando os teus caminhos, e sempre os teus pactos, seja lá com quem for, por causa das tuas inseguranças da vida. Você casou por insegurança? Você está tendo filhos por insegurança? Você está aqui porque você é inseguro? Você não dá passos porque você é inseguro? Você não rompe porque você é inseguro? Escuta, quem eu sou? Porque quem você é, eu sei. Você não é. Mas o problema é que você não sabe quem eu sou. Eu sei porque eu te chamei, você não sendo, para envergonhar os que acham que são. O problema é que você não me conhece. E está aqui cantando, louvando, orando. Há quantos anos você se declara cristão? E você ainda nem me conhece. Roupa você não tira. Medo prevalece. E pacto é todo dia. Quem eu sou mesmo? Amém, meus irmãos? A gente pega 6 versículos de Isaías 20. A gente está na caminhada olhando para esse livro, dizendo o que é que Deus tem para nos ensinar daqui. E ao estudar esse texto, o Senhor pega e me faz assim, treco. Espero que tenha feito isso com você também. Aleluia. Para que essa palavra continue sendo palavra. Deus nos abençoe. Boa semana. Boa noite, bom descanso. Até domingo, no nome de Jesus.